Eu quero falar com você nesta manhã sobre conhecer o Espírito Santo. Conhecer o Espírito Santo. Eu gostaria que você abrisse em João capítulo 14, por favor. Começando no versículo 14. Vou esperar só um momento até você chegar lá. João, é importante que você veja e leia isso. Estas são as palavras de Jesus. Começando com o versículo 14, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Versículo 16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade é quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, e ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, virei para vós. Você o conhece e ele virá morar em você. Conhecendo o Espírito Santo. Espírito Santo, é impossível para mim pregar isso sem o seu poder, sem a sua unção, sem que você venha e manifeste esta verdade. Você veio para glorificar a Cristo nessa terra e em nossas vidas. E, Senhor, você está aqui, você está neste lugar, Espírito Santo. Você está aqui testemunhando a presença de Cristo, abrindo Cristo para nós. Mas esta manhã você vai nos levar a uma compreensão mais profunda do seu ministério. Mesmo agora, Senhor, chegamos a esta hora olhando para trás ao longo dos anos. Você nos daria uma compreensão clara do que está à nossa frente e como o Espírito Santo veio para ministrar a nós, conforme prometido por nosso Pai Celestial e por seu Filho Jesus. Senhor, vivifica nossos ouvidos para ouvir. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Aqui na igreja Times Square, nós cantamos uma canção batendo palmas, uma canção que nós amamos e assim vai. As próprias palavras dela, o Senhor manda-o descer, Senhor, mande-o descer, desce o Espírito Santo, nós precisamos dele, deixe-o vir. Agora, eu não sei de onde veio isso, não estou criticando essa música e espero que o que eu diga agora não faça com que o carro pare. A verdade é que ele esteve aqui, ele veio no Pentecoste e nunca mais saiu. Ele veio e sua residência é aqui na terra e em seu corpo e no meu corpo, o templo do Espírito Santo. Cantamos tantas canções que não são teologicamente corretas, mas ainda assim são uma bênção para nós. Ele disse, mas você o conhece, porque ele habita com você e estará em você. Agora eu li isso e na semana passada eu não conseguia me livrar disso. Eu tenho pregado por 55 anos e tenho pregado muito sobre o Espírito Santo. Você sabe, nós conhecemos a doutrina do Espírito Santo em medida, não como deveríamos, mas conhecemos a doutrina. Falamos sobre o Paracletos, o Consolador, falamos sobre andar no Espírito, viver no Espírito, falamos sobre a revelação do Espírito Santo. Conhecemos os termos, mas você pode conhecer a teologia, você pode conhecer a doutrina do Espírito Santo e não conhecê-lo pessoalmente. Você não é realmente íntimo do Espírito Santo sem realmente saber qual é o seu ministério. Se eu perguntasse se você recebeu o Espírito Santo, muitos diriam sim, porque você não pode ser salvo a menos que o Espírito Santo abra seu coração. E é a obra do Espírito Santo para nos levar a Cristo. Sim, recebi o Espírito Santo porque recebi a Cristo. Agora, isso é verdade, mas há mais coisas. Se eu fizesse essa pergunta, alguns diriam, bem, eu sei bem que tenho o Espírito Santo porque eu falo em línguas. Eu vejo isso como uma evidência de falar em línguas. Agora eu posso dizer, como o apóstolo Paulo, eu falo em línguas mais do que todos vós, todos os dias. Em minhas devoções diárias, eu oro em outro idioma e creio que, embora eu não entenda, o Espírito Santo entende o que é sendo dito através de mim, através da minha língua, mas você vê que o Espírito Santo não é recebido totalmente. Deixe-me dar-lhe uma ilustração.
Você pode convidar alguém para a sua casa e você pode levá-lo no quarto dos hóspedes e pedir que assine o registro de hóspedes. E você pode dizer que recebi em minha casa, mas se este é o rei de uma pessoa muito importante, isso é comum que a casa é dele e você o coloca em um quarto de hóspedes. E você diz, muito bem, você pode nomear ele e dizer que o recebi, mas você não o recebeu, até que ele assuma o controle e a posse. Ele vem como temporário, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Ele não é totalmente recebido até que tenha tomado seu lugar de ministério, até que ele esteja ministrando no ministério que Deus disse que teria quando ele viesse. Agora, como eu sei, Jesus disse, você o conhece, o quão bem, você conhece o Espírito Santo. O que você pode me dizer sobre o ministério dele? Você diz que ele é um consolador, muito bem, me diga como ele conforta. Quais são as marcas, quais são as evidências de que eu possa determinar se é muito da natureza humana, ou é a carne, ou é o Espírito Santo trabalhando em mim? Por exemplo, algum filho solitário de Deus orando e buscando o Senhor por consolo, e a solidão é ultrapassada e oprimida, e eles simplesmente não conseguem fazer isso. E você sabe dizer, eu não posso fazer tudo. Ó Espírito Santo, vem, você é o Consolador, o conforto comum para agradar. E assim eles esperam que esse sentimento venha. Eles esperam por aquele momento onde o Espírito Santo dará algum tipo de sedativo espiritual, um doce entorpecimento do sentido por algumas horas, e embora eu só queira algum alívio para poder dormir, ou apenas me dê algum alívio, Espírito Santo, é comum eles esperarem por esse sentimento. Meus irmãos, o Espírito Santo não manipula nossos sentimentos, não é isso que o Espírito Santo é. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, e a verdade tem que dominar todos os nossos sentimentos. Não importa como eu me sinta, há um poder que está trabalhando em mim, e é o poder do Espírito Santo. Posso me sentir morto, posso sentir que a chama está se apagando, posso sentir todos os tipos de sentimentos e posso ter o diabo mentindo para mim. Mas há um espírito de verdade, e até chegarmos à verdade e entender como ele conforta, e há maneiras como ele me deu para ver como eu conheço o Espírito Santo. Eu conheço ele pelo que ele está fazendo na minha vida. A prova é que ele me dá. Eu o conheço pelos frutos de seu ministério. Deus nos disse o que faria quando viesse. Ele vai me livrar das crises, mas vai me ensinar Cristo antes de tudo, e eu sei que Ele está trabalhando, porque Ele plantou em mim uma fonte e uma sede de conhecer mais de Jesus. Eu sei, Ele está trabalhando em mim, porque não sou o marido que costumava ser, e eu posso pedir para minha esposa que suba aqui para lhe dizer, se é que você acha que estou me gabando, estou me vangloriando em Cristo, estou me vangloriando no poder do Espírito Santo, porque Ele me deu evidências de que estou conseguindo não o conhecer pelo que procuro fazer em você, graças a Deus pelo o que Ele está fazendo por você, mas este é um trabalho pessoal. Isso é algo que o Espírito Santo está fazendo e está nos mudando de glória em glória. E quando vejo isso, quando posso reconhecer aquela obra do Espírito Santo, estou conhecendo Ele por seu ministério, por sua obra em mim. E você também pode saber quando o Espírito Santo não teve permissão para realizar seu trabalho e tomar posse total de seu templo, quando as pessoas estão sendo espirituosas e fofocando e todas essas obras da carne, provando que há muito pouco conhecimento do Espírito Santo, que não tem conseguido ocupar seu lugar de ministério. É uma coisa incrível. O Espírito Santo desceu e o Espírito Santo habita em nós, e ainda assim vivemos e agimos como, embora ele esteja em algum lugar no cosmos. Agimos como se aqui ou não aqui, porque quando temos problemas e quando precisamos do ministério do Espírito Santo, embora ele queira operar e embora ele queira ministrar a nós andamos em carne fazendo as nossas próprias coisas como se ele não estivesse aqui. Fazemos chamadas telefônicas, temos sempre uma porta de retaguarda para a nossa fé,
não temos esse salto de fé, não temos essa fé que diz que vou confiar no Espírito Santo em mim, não importa o que aconteça, não importa o que eu sinta, Deus disse que Ele habita em mim, que Ele o enviou, e o Espírito Santo, Jesus disse que será para nós. Tudo o que Jesus era quando residia aqui, tudo o que Jesus era para seus discípulos, Ele abriu a verdade do Pai, Ele os consolou, Ele os guardou, deu-lhes recursos, tudo o que Jesus era para seus discípulos. A Escritura diz que Jesus fez a promessa, é isso que Ele será para você, Ele seria seu professor, Ele seria seu amigo. O Espírito Santo não é um espião do céu, Ele é a busca dos corações dos homens, mas Ele não vem para procurar você ou para que encontre algo para nos pegar. Ele vem porque foi enviado como nosso amigo, Ele é enviado como alguém que sonda nossos corações, para encontrar o bem e trazê-lo à tona de nós e apresentá-lo ao Pai Celestial, a busca do coração. O Espírito Santo é para nós. Jesus disse que tudo é. Embora o próprio Cristo em carne, nós ouvimos levando, orientando, direcionando, vivendo em sua casa. Esse é o Espírito Santo, cujo Espírito se espalha para o mundo inteiro, sendo Cristo com todos os recursos e tudo que precisamos, assim como foi no tempo de Cristo. Jesus disse: "Eu vos envio um Consolador." Quero falar sobre os dois ministérios primários do Espírito Santo. E estou dizendo que você não pode conhecê-lo pessoalmente até entender seu ministério ou seus ministérios. Antes de tudo, considere primeiro o ministério da consolação. Jesus o chama de Consolador. É isso. Essa é uma frase que ele te conforta. Se eu perguntar quem é ele para você, eu te respondo, ele é força, ele é o Consolador, essa é a palavra. Mas você vê, nós temos que saber como ele conforta, o que são as evidências, o que é o conforto. Eu vou chegar às lições que o Espírito Santo tem me ensinado, especialmente na semana passada, ele traz isso muito mais aberto para mim do que eu já vi antes de tudo. Ele é um espírito de filiação. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que eu disse a você. O Espírito Santo virá e, como um mestre, a Escritura diz, ele vai te ensinar a filiação do Espírito de seu Filho. Na Bíblia, ele é chamado nas Escrituras o Espírito do Filho de Deus. E aqui está como o Espírito Santo nos conforta, trazendo-nos ao conhecimento de quem nós somos, o Espírito de Filho. No que é isso que nos fará lembrar? É o anúncio feito por Jesus. Foi o anúncio de Jesus feito ao diabo no mundo, e é isso que o manteve acima das provações e tentações do mundo, que veio a ele no deserto, e em seus tempos de rejeição aqui na terra, ele poderia se gabar de que havia uma proclamação em seu coração: eu sou o Filho de Deus. Não importa o que alguém disse, não importa o que o inimigo tentou lançar sobre ele, não importa qual foi a provação, havia uma proclamação do Espírito de Deus vivo nele. Eu sou o Filho de Deus, eu tenho o Pai do céu, eu tenho um Pai, eu sou o Filho de Deus. Meus irmãos, o Espírito Santo tem me falado para se apoderar dessa verdade, e toda vez que eu andava na rua e o inimigo vinha com uma mentira, toda vez que ele vinha entrar com tentação, toda vez que vem com desânimo, medo, vergonha, seja lá o que for, tem que ter alguma coisa no seu coração, e você pediu ao Espírito Santo: pare se for preciso e diga, faça a proclamação para mim novamente, Espírito Santo, e você ouviria a proclamação de o Espírito Santo, porque ele permanece em vós como o Espírito do Filho, que eu sou o Filho do Deus vivo. Que força, que poder é esse? Eu não sou sozinho,
Eu não sou uma vítima, o inimigo não pode me derrubar, porque eu sou filho do Deus vivo, aquele espírito de filiação que toma conta do coração. Eu ando na rua e eu não deixo mais esses demônios chegar a mim, porque eu sou filho do Deus vivo. Eu tenho um Pai no céu que está comigo e Ele me deu o Espírito Santo para lembrá-lo, para me lembrar de comandar minha mente. Eu não vou te deixar, diabo, você não pode controlar esta minha mente, porque eu tenho a mente de Cristo em mim. Porque vocês são filhos de Deus, Deus enviou o Espírito de seu Filho em seus corações, clamando: tenho um Pai, meu Pai é Ele. Seu Pai, você é filho dele, você é filha dele. Por que você não proclama isso onde quer que você estiver em tentação? Não importa onde você esteja, diga em alta voz na rua. Todo mundo fala na rua de qualquer jeito. Você tem um direito. A Nova York está cheia de perseguidores de rua para falar em todos os lugares, nos elevadores, em todos os lugares. Ninguém sabe quem é louco e quem não é. Bem, se isso é loucura demais, eu sou o filho do Deus vivo. Jesus disse que Deus te amou, João 17:20, Deus te amou assim como Ele me amou. Ó Deus, se isso não colocar algum zelo santo em meu coração, nada será. Outra fonte de conforto é saber e crer que o Espírito Santo veio para guerrear contra toda concupiscência e sedução de nossa carne. Ele foi enviado para assumir a batalha. Deixe-me ler para vocês Gálatas 5,17. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes são contrários um ao outro. Então você não pode fazer as coisas que gostaria. Agora veja, você pode dizer: eu amo a Deus, eu sei que tenho acesso e reivindiquei esta filiação e vou andar na fé dessa filiação. Eu sei que sou justificado, sei que estou sendo santificado pelo poder do Espírito Santo. Você pode navegar nisso e pode ser verdade, mas há uma guerra furiosa no homem interior. Há uma batalha travada acontecendo entre a carne e o espírito. E deixe-me dizer-lhe porque o diabo vem atrás de você. Deixa eu te dizer que se o diabo vem inflamar a sua carne, ele vem até você porque você convidou o Espírito Santo para entrar e assumir o controle de sua embarcação. E quando você faz isso, desperta todos os poderes do inferno. Meus irmãos, sei que quando fiz esses compromissos com o Senhor, eu entrei em sua justiça e comecei a buscá-lo com todo o meu coração. E eu fui permitindo que o Espírito Santo me mudasse. E eu disse: Senhor, eu vou andar com você, eu vou ministrar a você, eu vou deixar o Espírito Santo ministrar a mim. O diabo vai inflamar tudo na carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Você e eu não somos páreos para a nossa carne. Você fez promessas, elas foram prometidas e perdidas e você falhou em cada uma delas. Mas Deus enviou o Espírito Santo através de seu Filho Jesus Cristo para travar uma guerra justa contra a carne. Pessoal, esta batalha vai durar enquanto você viver. Se vocês acham que a hora vai chegar, bem, eu cheguei a um ponto com alguns, porque muitos dizem que não tem essa guerra espiritual no homem interior, já está reconhecendo o orgulho, então ele precisa tanto de ajuda como eu. Veja que esta guerra está acontecendo para continuar, porque a carne sempre vai ser a carne sempre vai ser a carne. Mas você vê que o Espírito Santo foi dado para fazer guerra contra a carne, e isso exige fé, exige confiança na palavra de Deus. Ele disse: eu sou o Espírito da verdade, e quando ele vem a mim, ele me apresenta como é.
Ele está apresentando a você no poder do seu próprio nome, o Espírito Santo. Agora mesmo, através das palavras de Jesus, Jesus apresentou isso, que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele vem para lembrá-lo de que ele está lá para lutar. Ele é o seu guerreiro de oração, ele é o seu advogado batalhador, ele é a sua força, ele é o seu poder, ele é o poder do Deus vivo todo-poderoso. Nós pensamos pensamentos que nós não devemos ter, pensamentos indignos de Cristo, olhamos para as coisas que não devemos, somos tentados por coisas pelas quais não deveríamos mais ser tentados, ouvimos o que não devemos ouvir e isso nos faz sentir tão impuros, nos faz sentir muito estranho. E o Senhor disse: não pense que é estranho para estes testes e provações de fogo que vêm, como se alguma coisa estranha tivesse acontecido. Meus irmãos, essa luta contra você está se levantando em seu coração. Aquela batalha contra a carne, as pessoas não podem andar pelas ruas de Nova York sem ver sinais imundos. Se você ligar o rádio e você ouvir algo bizarro que você conhece, quero dizer, maldade incrível vindo do que eles estão chamando de talking heads, que você vê em todos os lugares que você dirige na sociedade hoje. E há uma batalha que está sendo travada e a vida de pensamento, como o inimigo vem para injetar pensamentos na mente de desânimo e todas essas coisas que batem contra a carne. E Satanás focado em inflamar desejos malignos em nossa carne e nos faz sentir como se fôssemos diferentes dos outros ao nosso redor. E quando você entra em uma batalha que o deixa com vergonha e te faz enfrentar essa dúvida, porque você pensou que era mais forte no Espírito Santo, você pensou que estava alguns degraus acima, você pensou que sabia mais sobre Cristo e o poder do Espírito Santo em você, e agora você diz: bem, eu simplesmente não estou entendendo todo mundo ao meu redor, todo mundo não está conseguindo. A Escritura diz que essas tentações são comuns a toda a carne, comum a todos os homens. Então não pense que você é estranho e que você não pode vencer esta batalha. Até que você ande com Jesus e essas coisas vierem contra você, você vai ter que dizer: eu não sou estranho, isso não é exclusivo em mim, isso é comum a toda a carne. Então não vou deixar o diabo me dizer que sou um filho impuro do Deus vivo. Vou confiar no sangue de Jesus Cristo, em seu poder purificador em minha vida, e não vou ouvir essa mentira do diabo. Quer te isolar e quer te colocar de lado em um canto e te dizer que você é um estúpido, você é mais impuro e você é o mais indigno de todos os servos. Você não está entendendo todo mundo. Se não está entendendo isso, é mentira. Essas coisas são comuns a toda a carne. E olhe para os homens e diga: bem, há um homem que nunca passa por uma curva, há um homem que nunca tem um pensamento impuro. Bem, eu não conheço ninguém na face da terra, não neste palco, não aqui. Chegando até você, estamos todos sujeitos à natureza pecaminosa. Mas ainda assim, essa natureza pecaminosa tem que ser tratada em você pelo poder do Espírito Santo. Mas isso é o que Deus tem me ajudado. Não há tentação senão humana, mas comum a todos os homens. Mas Deus é fiel, que não permitirá que sejais tentados acima do que podeis suportar. Ele vai abrir um escape para que você possa suportá-la. Ele disse: sim, vou dar um jeito de escapar para que você possa viver sobre ela. Você é capaz de suportar, porque você sabe que você tem o Espírito Santo em você, que não vai deixar você sozinho, ele não vai te decepcionar, ele vai ser fiel nesta guerra. Glória seja dada a Deus. E é por isso que depois de 76 anos de ministério e mais de muitos anos servindo ao Senhor, posso dizer que ele é fiel, ele lutou batalhas ao meu lado, ele derramou força. E meus irmãos, isso não é uma fantasia que quando nós dizemos que o Espírito Santo virá, ele lhe dará poder. Mas você tem que reconhecer esse poder, que você tem que enfrentar. Eu o agarro, tenho que tomá-lo, eu tenho que recebê-lo em meu coração. Sim, há um poder maior do que a minha carne.
Considere outro aspecto do ministério da consolação do Espírito Santo. A Escritura diz em Romanos 8:26, assim também o Espírito ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu falei com vocês há alguns momentos sobre a oração. Paulo dizendo que não sabemos orar como devemos ou como devemos fazer para as pessoas. Há muita confusão sobre a oração e o que Paulo realmente está dizendo aqui. Há muita confusão sobre a oração e muitas pessoas não sabem pelo que orar, não sabem como orar e tem sido tão complicado por teólogos e por bem intencionadas pessoas e talvez, às vezes, em minha própria compreensão da oração, tem havido muitas fórmulas oferecidas, tantas maneiras de se aproximar do Pai Celestial e isso é que eu acredito, é algo que o Espírito está tratando em meu coração sobre a oração, tem muito pouco a ver. Deixe-me colocar assim, eu tenho que colocar isso para fora, eu sei que está no meu coração e eu quero para o meu próprio bem, porque eu voltei aos estados antes e disse, Senhor, eu quero pregar isso em meu próprio coração, porque não quero que seja apenas mais um passo em minha teologia, quero que isso faça parte da minha vida, porque você vê, a única coisa que provavelmente, mais do que qualquer outra coisa na minha vida, é minha caminhada de oração, porque a única coisa que você consegue é mais difícil de mergulhar, é disciplinar-se e embora haja disciplina para isso, não quero que seja algo que me condene, porque eu não tenho tempo, mas ouça-me, pessoal, há perguntas que surgem em a Igreja de Cristo sobre a oração, contudo, o que foi dito e pregado sobre isso, ainda há essas perguntas em nós. O Espírito Santo diz para se alimentar de que o Espírito Santo está intercedendo por nós. Aqui na terra temos um intercessor no céu, no trono temos um intercessor, aqui no templo temos um intercessor. Quando a oração torna-se intercessão, pela intercessão, esta intercessão explicada pelo volume de fervura ou pelo tempo que gastei a energia, quando a oração se torna intercessão, essa é uma pergunta que me fazem muito e já pedi várias vezes que você ouça falar de intercessores de oração e existem intercessores, mas existem perguntas sobre como devo orar de acordo com a vontade de Deus, mas como determino a vontade de Deus? E meus irmãos, pode ser que vocês estejam atolados nisso. Essa é a razão pela qual eu acredito muitas pessoas não oram, elas estão tentando entender, estão orando pelas próprias coisas, estão orando pelo que você faz. Mas eu ouvi recentemente no Texas um jogo de futebol cristão no colégio e esse time era cristão. Esse é um jogo secular e este grupo cristão aqui orando pela vitória. Então você vai para outra escola, escolas cristãs e ambas estão orando a mesma oração. Senhor, ajuda-nos a vencer. Você sabe qual é a oração que Deus vai responder? Há tantas perguntas sobre o que Paulo está dizendo que fazemos, há tantas questões que realmente não sabemos como orar, mas há o Espírito Santo em nós, trazendo-nos simplesmente a Jesus para a comunicação e apenas para falar com Ele. Estou descobrindo que estou gostando de passear aqui em Nova York e há barulho ao meu redor e isso se torna meu armário secreto. E eu fecho a porta, fechando todo o barulho e clamor e comecei a apenas falar e a dizer a Ele que estou passando e apenas é uma comunhão dele, com Ele, falar com Ele. Você vê que eu acredito no Espírito Santo. A Escritura diz que não devemos entristecer o Espírito Santo e creio que Ele, como um intercessor, pode ser entristecido. Assim como a Escritura, Paulo diz que toda a criação está gemendo em dores de parto, toda a criação está gemendo e a razão desse gemido são as coisas que estão acontecendo no mundo hoje. Nunca vimos tamanha turbulência, nunca vimos tais níveis de estresse como
estamos vendo agora a ecologia, por exemplo, estão dizendo que as calotas polares estão derretendo e vão ser inundações em Nova York, eventualmente vai ficar debaixo d'água, e a maioria desses fantasmas. Agora, não estou zombando disso, eu sei que o pecado está destruindo o mundo e precisamos estar cientes de tudo isso, mas você vê, dizem que o aquecimento global vai se intensificar tanto que tudo o que é verde vai acabar e o mundo vai ficar inabitável. Meus irmãos, que escuridão, que desgraça! Mas estes são os pregadores da escuridão e da desgraça, e por todos os lugares você encontra pessoas procurando por esperança. Há esse gemido que você olha na situação mundial hoje e toda a turbulência, tudo conspira hoje para tirar a esperança, tirar qualquer esperança para o futuro. E aqui está a Igreja de Cristo, vivendo e caminhando no Espírito. E o que vamos fazer? Como vamos enfrentar este mundo? Mas eu tenho ministrado em todo o mundo e voltei para casa de tantas viagens do sul da América e da África e de outros lugares, onde estive até mesmo em países europeus um tanto pobres. Entrei em favelas e vi a pobreza e vi o terror nos olhos das crianças, e você volta para o seu quarto e fica lá sentado atordoado, e então Deus, como isso pode ser alcançado? Como podemos fazer algo sobre isso? Então você vai para a conferência de ministro à noite e eu prego aos pastores que estão olhando para mim, às centenas e às vezes aos milhares, e suas cabeças baixas e abatidas, e casamento está com problemas. E eu disse, onde está a autoridade? Onde está o poder? Oh, Espírito Santo, tem que haver algo que você faz nesses últimos dias. Meus irmãos, eu não acredito que nada pode ser realizado no campo missionário se o Espírito Santo não o gerar, se o Espírito não mover nele, se o Espírito não abençoar. Isso não pode ser feito. Todas essas estrelas de cinema que estão indo na África e em todo o mundo nas favelas com programas de alimentação e arrecadando bilhões e bilhões de dólares, e depois de todos esses anos alimentando e trabalhando com doenças e todas essas coisas, é só apenas um band-aid e está piorando. Na verdade, eles estão reconhecendo. Agora você também, ou quem quer que seja, eu acho que você também deve ter visto, eu li sobre o ex-presidente Clinton levantando bilhões de dólares e há uma admissão. Agora, por você também e também por um ex-presidente que não está fazendo nenhum progresso, não está fazendo nenhum progresso em todos os níveis. Os níveis de estresse continuam aumentando, pessoal. Só há um poder, só há um poder, só há uma resposta. E esse é o poder do Espírito Santo que vem através da sala de oração. Eu creio nisto. Vem através do intercessor, vem através do Espírito Santo em nós, se o permitirmos. Esta é a minha maior preocupação. Senhor, não me deixe perder essa urgência do Espírito Santo. A Bíblia diz que toda a natureza está gemendo. E ele disse também que nós estamos no Espírito, ou gemendo, correndo em nossa redenção. Em outras palavras, algo está dizendo, chega, eu quero ver Jesus, e há algo que o Espírito diz. Mesmo assim, o Espírito e a noiva dizem, vem. Há um chamado, há um gemido, vem Senhor Jesus, mas as pessoas ainda estão aqui e enquanto ainda estiver aqui. A Bíblia disse que o gemido sim, e nós ainda gememos, mas o Espírito Santo está gemendo. Há algo no Espírito gemendo, porque há um novo mundo chegando, há um novo mundo com novos corpos, e são essas dores de parto de uma nova era que estão vindo sobre nós. Mas nesses últimos dias, a Igreja de Jesus Cristo vai ser o mesmo fogo que caiu no dia de Pentecostes, o mesmo movimento do Espírito Santo que milhares foram salvos. É o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o mesmo Espírito que está na Igreja.
Esse Espírito também que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, nesses últimos dias, ele vai despertar uma nova consciência do ministério e a obra e o poder do Espírito Santo. E eu digo que Deus se levante, ó Deus, tu estás aqui, mas levante-se diante de nós, ó Deus, e dá-nos fé e confiança que você fará nos últimos dias o que prometeu fazer. O que Deus me enviou para fazer, comece em mim. Glória seja dada ao Deus vivo. Eu tenho um guerreiro que está ao meu lado. Eu não vou ceder às mentiras do diabo. Glória seja dada ao Deus vivo. Glória seja dada ao Deus vivo. Pai Celestial, obrigado por enviar o Espírito Santo. Queremos conhecê-lo porque você disse que você o conhecerá, porque ele vai morar em você e pouco a pouco você verá sua obra e você ficará sob o seu poder, o poder do seu ministério, e conforme você aumenta a sua fé, descanse nele, mas ele o levará ao sol e o sol o levará ao Pai. Aleluias, sejam dadas ao Senhor. Senhor, manifesta-se em nós, em todas as coisas que enfrentamos nesta terra, em nossa caminhada. Aleluia! Espírito Santo, você falaria com aqueles que estão ao alcance da minha voz agora nesta casa e no anexo, que foram incomodados e espírito abatido e desanimado e sentindo-se à beira da derrota porque o inimigo veio com um rugido de leão, com uma inundação, trazendo tanta dor, tantas coisas que eles não entendem, Senhor. Seu povo aqui agora ouvindo e eles não entendem o que estão passando. Há pessoas que estão enfrentando e seus entes queridos sofrem e não conseguem entender, Senhor. Quando estão sem entender, apenas ajude-nos a reconhecer que há alguém em nós que permanece vivendo. Não precisamos ir longe, Senhor. O Senhor está no nosso íntimo. Venha e manifeste o seu Espírito nessa manhã, trazendo conforto, trazendo força, em nome de Jesus. Amém. Se você estiver aqui esta manhã e se você não conhece o Senhor, antes de tudo, você pode caminhar pelo corredor com aqueles que estão se achegando e fique aqui e entregue seu coração e sua vida a Jesus. Mas se você que está aqui esta manhã e o inimigo veio tentando derrubá-lo e trazendo a derrota para a sua vida, tantas coisas estão vindo contra você, talvez você não entenda. Eu quero que você se ponha de pé e venha aqui e vamos orar para que o Espírito Santo manifeste em seu coração. Na varanda, suba as escadas, ambos os lados. Pessoal das Escrituras, ore ao Espírito Santo, ore no Espírito e através do Espírito você poderia apenas levantar a mão ou levantar ambas as mãos, se quiser, e apenas comece a falar humildemente sobre o Espírito Santo. Eu confio no trabalho do Espírito Santo. Obrigado, obrigado por ter vindo, obrigado por permanecer. Vamos, força entra em seu espírito agora. Você que se apresentou certo, agora é só deixar o Espírito Santo e se ele te quebrantar é porque ele quer te encher. Senhor Jesus, vem agora mesmo pelo teu Espírito, entra nos nossos vasos com fé, manda fé, aleluia. Fale com ele só, fale com ele. Obrigado, Espírito Santo, por me trazer a Jesus. Obrigado, Espírito Santo, obrigado por me lembrar e me ensinar quem eu sou em Cristo. Obrigado, Espírito. Dai-lhe graças, dê a ele este dado fruto de seus lábios, com os lábios, com o coração. Eu não estou tentando resolver algo, mas com o coração, com os lábios dado o sacrifício dos bezerros, os lábios dos bezerros dos nossos lábios. Pai, obrigado por enviar o Espírito Santo, obrigado, Espírito Santo, por habitar em mim, obrigado, Espírito Santo, por vir a mim, obrigado por você me encher com o Espírito Santo. Ó Deus, obrigado por me encher com o Espírito Santo. Se o Espírito Santo está em você,
ele estará louvando a Jesus agora. Senhor, nós temos louvado Jesus, nós te honramos. Meus irmãos, este é o Espírito Santo fazendo sua obra, testificando de Cristo. Ele está fazendo sua obra em nossos corações agora mesmo. Nós aproximando dele, clamando o seu amor, sua misericórdia e sua graça. Aleluia, Senhor! Obrigado, Espírito Santo, obrigado por nos aproximar de nosso bendito Senhor e Salvador, por nos atrair ao coração do Pai e seu amor por nós. Temos louvado, nós te agradecemos. Você pode agradecê-lo agora. Está pronto para conhecer o Espírito Santo de forma íntima e pessoal? Quer ouvir sua voz? Está preparado para conhecê-lo como uma pessoa? Foi exatamente o que aconteceu comigo e transformou drasticamente a minha vida. Foi uma experiência intensamente pessoal e baseou-se na palavra de Deus. Você pode perguntar, foi o resultado de um estudo sistemático da Bíblia? Não. Aconteceu quando convidei o Espírito Santo para ser meu amigo pessoal, para ser meu guia constante, para que me pegasse pela mão e me levasse toda a verdade. O que ele vai expor e revelar a você nas Escrituras fará com que seus estudos bíblicos ganhem vida. O que estou prestes a compartilhar com você começou no momento em que o Espírito Santo entrou em meu quarto em dezembro de 1973 e nunca mais parou. Aqui está a única diferença. Eu o conheço infinitamente melhor hoje do que quando nos encontramos pela primeira vez. Vamos começar com o básico. O Espírito Santo mudou minha vida. Ele estava comigo desde o momento em que pedi a Cristo para entrar em meu coração. Naquele momento renasci. Depois chegou a época em que recebi o batismo do Espírito Santo. Fui preenchido com o Espírito Santo, falei em línguas. Ele tornou sua presença e seus dons conhecidos. Tantos cristãos receberam a mesma experiência e pararam por aí. Não conseguiram perceber que o que aconteceu no Pentecostes foi somente um dos dons do Espírito. No entanto, o que eu quero que você saiba é isto: além da salvação, do batismo com água e da plenitude do Espírito, a terceira pessoa da Trindade está esperando você, está esperando para que você se encontre com ela pessoalmente. Anseia por um longo relacionamento, e é isso que você está a ponto de descobrir. Arrastado à comunhão. Se você tivesse discado meu número há 2 anos e tivéssemos nos conhecido por telefone, e se continuássemos nossas conversas, mas nunca tivéssemos nos encontrado, o que você realmente saberia sobre mim? Você diria: conheço o som da sua voz, como ela sai pelo fone. E seria somente isso. Não me reconheceria se me visse na rua. Porém, então, chegaria o dia em que nos encontraríamos frente a frente. De repente, você vem me dar a mão. Você vê como eu sou, a cor dos meus cabelos e olhos, que tipo de roupas eu uso. Talvez possamos sair para comer e descobrirá se gosto de café ou de chá. Aprende-se muito sobre as pessoas quando as encontramos pessoalmente. Fim da luta. Quando o Espírito Santo e eu nos encontramos, foi isto que começou a acontecer. Comecei a descobrir coisas sobre sua personalidade
que me transformaram como cristão. A salvação me transformou como pessoa, mas o Espírito teve um tremendo efeito na caminhada cristã. Quando comecei a conhecer o Espírito Santo, tornei-me sensível a ele e aprendi o que o entristece e o que o alegra. O que ele gosta, o que ele não gosta. Feliz, isso mesmo. O que o deixa bravo e o que o... Cheguei a entender que a Bíblia em si foi escrita pelo Espírito Santo. Ele usou todos os tipos de homens, mas cada um deles foi guiado pelo Espírito. Lutei por muito tempo para entender a Bíblia. Chegou o dia em que olhei para cima e disse: maravilhoso Espírito Santo, poderia, por favor, me contar o que quer dizer com isso? E ele falou, revelou a palavra para mim. O Senhor usou um encontro com Kathryn Kuhlman para preparar o meu espírito para o que ia acontecer. Porém, a senhorita Kuhlman nunca se sentou comigo para falar sobre o Espírito Santo. Tudo o que aprendi foi dele, e é por isso que é algo vivo, novo e exclusivamente meu. Quando voltei para casa daquela reunião em Pittsburgh, caí de joelhos, fui honesto e transparente quando disse: precioso Espírito Santo, quero conhecê-lo. Nunca vou esquecer como eu estava nervoso. Entretanto, a partir daquele dia, vim a conhecê-lo como a um irmão. Verdadeiramente, ele é um membro da família. Quem é ele? Você pode perguntar: quem é o Espírito Santo? Quero que saiba que ele é a pessoa mais linda, mais preciosa, mais amorosa da terra. Deus Filho não está na terra, Deus Pai não está na terra. Os dois estão no céu nesse exato segundo. Quem está na terra? Deus Espírito Santo, porque Deus Pai veio para fazer sua obra por intermédio do Filho que ressuscitou. Quando Deus Filho partiu, Deus Espírito Santo veio e está aqui fazendo o seu trabalho. Pense nisso. Quando Deus Filho partiu, ele não quis levar nem João, nem Pedro com ele. Por isso disse: meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. João 13:33. Porém, quando Deus Espírito Santo partir, o que muitos acreditam que vai acontecer logo, ele vai levar os redimidos do Senhor com ele. Isso se chama arrebatamento. Seremos levados com ele para nos encontrarmos com o Senhor no ar. Quem é esse Espírito Santo? Pensei em um momento que ele era como vapor, algo pairando no ar, e que eu nunca poderia entender de verdade. Descobri que ele não é apenas real, mas tem uma personalidade. O que está dentro? O que me faz ser uma pessoa? É meu corpo físico? Acho que não. Tenho certeza de que você já foi a um enterro e viu o corpo deitado no caixão. Está olhando para uma pessoa? Não. Está olhando um corpo morto. Você deve perceber que o que faz uma pessoa não é o corpo. Em vez disso, a pessoa é o que sai do corpo: emoções, vontade, intelecto, sentimentos. Essas são algumas das características que o fazem ser uma pessoa e lhe dão uma personalidade. As pessoas que assistem à minha pregação não estão olhando para Benny Hinn, estão vendo apenas o meu corpo. Eu estou dentro do meu corpo físico. É a pessoa dentro que é importante. O Espírito Santo é uma pessoa, e exatamente como você, pode sentir, perceber e responder. Ele se machuca, possui a capacidade de amar e a capacidade de odiar. Fala e possui vontade própria.
Porém, quem ele é exatamente? O Espírito Santo é o Espírito de Deus Pai e o Espírito de Deus Filho. Ele é o poder da divindade, o poder da Trindade. Qual é a sua função? A tarefa do Espírito é dar vida aos mandamentos do Pai e às realizações do Filho. Para entender a tarefa do Espírito Santo, precisamos entender o trabalho do Pai e do Filho. Deus Pai é aquele que comanda. Sempre foi Ele quem disse que se faça. Desde o começo, é Deus quem dá as ordens. Por outro lado, é Deus Filho quem realiza os mandamentos do Pai. Quando Deus Pai disse, crie-se a luz, foi Deus Filho que veio e realizou isso. Depois, Deus Espírito Santo trouxe a luz. Deixe-me ilustrar desta forma. Se eu pedisse a você, por favor, acenda a luz, 3 forças estariam envolvidas. Primeiro, eu seria aquele que estaria dando a ordem. Segundo, você seria aquele que caminharia até o interruptor. Em outras palavras, seria o realizador da ordem. Mas, finalmente, quem traz a luz? Não sou eu, nem você. É o poder, a eletricidade, que produz a luz. O Espírito Santo é o poder de Deus. Ele é o poder do Pai e do Filho. É Ele quem coloca em ação as realizações do Filho. Porém, Ele é uma pessoa, possui emoções que são expressas de uma forma única entre a Trindade. Já me perguntaram, Beni, não está esquecendo a importância de Cristo em tudo isso? Nunca! Como poderia esquecer aquele que me amou e morreu por mim? Contudo, algumas pessoas estão tão focadas no Filho que se esquecem do Pai, aquele que os amou e enviou seu Filho. Não posso esquecer nem o Pai, nem o Filho, porém não posso estar em contato com o Pai ou com o Filho sem o Espírito Santo. Ver Efésios 2,18. Comunhão. Durante um dos meus primeiros encontros com o Espírito Santo, tive uma experiência que me levou a lágrimas. Assim como estou falando com você, perguntei a ele, o que devo fazer com você? Poderia, por favor, me dizer como você é? Honestamente, eu era como uma pequena criança tentando aprender. Eu senti que ele não ficaria bravo com minhas perguntas diretas. O encontro da comunhão. Eis a resposta que o Espírito Santo me deu. Sou aquele que é seu irmão. E em um estalar de dedos, aquele versículo apareceu na minha mente. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. 2 Coríntios 13:14. Pensei, é isso. O Espírito Santo é aquele que comunga, que confraterniza comigo. Depois perguntei, como posso ser próximo a você, mas não ao Filho? E ele respondeu, é exatamente assim que deve ser. Eu estou aqui para ajudá-lo em suas orações ao Pai, e estou aqui para ajudá-lo a orar ao Filho. Imediatamente, mudei completamente a forma como orava. Era como se tivesse me entregado uma chave dourada que abrisse os portões do céu. A partir daquele momento, tinha um amigo pessoal que me ajudava a falar com o Pai em nome de Jesus. Ele literalmente me levava a ficar de joelhos e facilitava a comunicação com o Pai. Que comunhão! É o que o Espírito Santo anseia, a comunhão com você. Deixe-me explicar. Não há pedidos ou petições em comunhão como há em oração. Se eu pedisse, por favor, poderia me trazer alguma comida? Isso é um pedido. Porém, a comunhão é muito mais pessoal. Como você está hoje?
Vamos tomar o café da manhã juntos. Isso é comunhão. Lembre-se, não há pedidos egoístas na fraternidade, só amor e comunhão. Era assim comigo. Comecei a esperar pelo Espírito Santo antes de orar. Eu dizia, precioso Espírito Santo, poderia vir agora e me ajudar a orar? A Bíblia diz, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Romanos 8, 26 e 27. Quando não sabemos o que dizer, ele vem em nosso auxílio. E aqui está outro princípio que aprendi. O Espírito Santo é o único professor da Bíblia. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais, para os que são espirituais. 1 Coríntios 2, 12 e 13. Acompanhado pelo Espírito. Desde meu primeiro encontro com o Espírito Santo, comecei a descobrir que ele era o maior professor, aquele que me levaria a toda a verdade. Por isso perguntei, poderia, por favor, me falar o que significam as Escrituras? Porém, eu ainda queria saber quem é você e por que é tão diferente. Eu dizia, gostaria de saber como é você. Gentil, mas poderoso. Aqui está o que eu vi. O que ele revelou para mim foi que era uma pessoa poderosa e sensível como uma criança ao mesmo tempo. Ele me disse, quando você machuca uma criança, ela se afasta de você. Quando ama uma criança, ela se aproxima de você. E foi assim que comecei a me aproximar dele. Senti que ele era gentil e, ao mesmo tempo, poderoso e forte. No entanto, como uma criança, ele quer aproximar de todos que o amam. Já viu um garotinho ou garotinha puxando a saia da mãe ou a calça do pai? Onde eles vão, as crianças se penduram e o seguem. É um sinal claro de que as crianças são amadas e cuidadas. É assim com o Espírito Santo. Ele fica perto de quem o ama. Como era possível que o grande evangelista Charles Finney pudesse pregar o evangelho e as pessoas fossem tomadas pelo poder, confessando seus pecados? Qual era o poder que surgia quando John Wesley se levantava sobre as lápides e abria sua boca para pregar? Era a pessoa do Espírito Santo que acompanhava seus ministérios. E em Nova York, Kathryn Kuhlman tinha acabado de terminar uma pregação em uma convenção da Associação dos Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Ela foi levada pela cozinha até um elevador para evitar a multidão. Os cozinheiros não tinham ideia de que uma reunião estava acontecendo e nunca tinham ouvido falar da senhorita Kuhlman com seus chapéus e aventais brancos. Os cozinheiros nem perceberam que ela estava passando e o que aconteceu em seguida é que estavam todos no chão. Por quê? Kathryn não orou por eles, simplesmente passou. O que aconteceu? Quando ela deixou a reunião, parecia que o poder da presença dele estava com ela. Quem é o Espírito Santo? Ele é o poder do Senhor. Aquele poder se tornou mais evidente para mim quando comecei a orar em meu quarto sozinho. Um dia após o outro, a cada hora, levantava minhas mãos e dizia: Precioso Espírito Santo, poderia vir agora
e falar comigo? A quem mais poderia pedir? Minha família estava contra mim, tinha poucos amigos, somente ele, somente o Espírito Santo. Houve algumas vezes em que ele vinha como um vento, como uma brisa fresca em um dia de verão. A alegria do Senhor me preenchia até que não conseguia me conter. Quando conversávamos, eu dizia: Espírito Santo, amo você e anseio por sua comunhão. E descobri que isso era mútuo. Ele também queria comungar comigo. O jantar pode esperar. Uma vez na Inglaterra, eu estava na casa de uma família cristã. Meu quarto era na parte superior da casa. Uma noite, eu estava perdido no espírito, me divertindo muito enquanto conversava com ele. A mulher da casa me chamou: Benny, o jantar está pronto. Porém, eu estava conversando e não queria parar. Ela voltou a chamar: o jantar está pronto. E quando eu estava prestes a sair, senti alguém segurando minha mão e dizendo: mais 5 minutos, só mais 5 minutos. O Espírito Santo queria comungar comigo. Você pode perguntar sobre o que falavam. Eu lhe fazia perguntas. Por exemplo, um dia perguntei: como você pode ser diferente do pai e do filho? E instantaneamente ele me mostrou Estevão sendo apedrejado e me disse: Estevão viu o pai e o filho, e eu estava nele, 3 indivíduos distintos. O Espírito Santo era aquele que deu a Estevão o poder para suportar o sofrimento. Jesus era o que estava esperando por sua chegada, e o Pai era quem se sentava no trono. É possível ler isso em Atos 7, 54 ao 56. E o Espírito Santo me mostrou mais. Foi ele quem deu a Moisés o poder para ser o libertador do povo de Israel. Ele foi o poder na vida de Josué. Ele foi a força por trás do vento que dividiu o Mar Vermelho. Ele foi o grande poder que destruiu as muralhas de Jericó. Ele foi a energia por trás da pedra de Davi, quando Golias caiu. O Espírito Santo, ele foi a força na vida de Samuel, de Elias e de Cristo o Senhor. Jesus era um homem total, mas a Escritura é clara quando diz que ele não pregaria sem o Espírito Santo, ele não colocaria suas mãos nos doentes sem o Espírito Santo. O Espírito do Senhor está sobre mim, falou ao começar seu ministério, porque ele me ungiu para pregar boas novas. Lucas 4, 18. O que aconteceu quando Jesus voltou ao Pai? De repente, os discípulos estavam em tal comunhão com o Espírito que todo o seu vocabulário mudou. Eles começaram a dizer que o Espírito Santo e nós fomos testemunhas de sua ressurreição. Ele se tornou parte de cada ação de suas vidas. Estavam em comunhão plena, trabalhando juntos pelo Filho. O que aconteceu na vida do apóstolo Paulo, que lhe deu força para que suportasse as privações? E o que aconteceu na vida de Pedro, que até sua sombra curava os doentes? Foi o toque do Espírito. David Wilkerson fala sobre ir ver uma mulher de Deus chamada Basília Schlinker. Ele disse que no momento em que entrou na sala, podia sentir a presença do Senhor. Por quê? Porque ela amava o Espírito Santo, e aqueles que o amam conhecem sua presença. Você reconhece aquela voz? Quando Jesus estava na terra e os discípulos tinham um problema, a quem eles procuravam? Iam ao Filho e pediam: o que devemos fazer? E ele os instruía. Porém, quando Cristo voltou ao Pai, eles não ficaram sozinhos. Jesus lhes disse: o Espírito Santo os guiará. Ele
irá confortá-los, irá aconselhá-los e lembrá-los das coisas que falei a vocês, contará sobre mim. Pedro e João agora estavam dizendo: maravilhoso Espírito Santo. Paulo falou de sua comunhão. Depois que Pedro teve sua visão no telhado da casa de Simão, o curtidor, em Jope, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Atos 10, 19 e 20. Pedro reconheceu a voz do Espírito Santo. Aquele era o começo do Evangelho, sendo pregado aos gentios. Como o eunuco etíope foi convertido, e o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Atos 8, 29. Filipe reconheceu a voz do Espírito Santo. Não foi Deus Pai que falou com ele, nem Deus Filho. Foi Deus Espírito Santo. Ele é uma pessoa com vontade e naquele momento estava fazendo o trabalho do Pai. Acredito que o maior pecado contra o Espírito Santo é entristecê-lo, o que acontece quando negamos seu poder e presença. Em nenhum lugar das Escrituras encontramos as palavras: não entristeçam Deus Pai, ou não entristeçam Deus Filho. Não. No entanto, em todas as partes da Bíblia encontramos: não entristeçam o Espírito. Deus disse aos filhos de Israel no deserto: vocês irritaram o meu espírito. Ele não falou: vocês me deixaram tristes. Deus, Filho, olhou para os fariseus e disse: todo aquele que me disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Lucas 12, 10. A pessoa do Espírito Santo é diferente dentro da Trindade. Ele é eterno, é sensível, porque Jesus o entregou a você e a mim. Ele não vai nos abandonar. A pessoa do Espírito Santo é um cavalheiro. Ele não entra no seu quarto enquanto você não o convidar. Não se senta enquanto você não lhe pedir. E não fala nada se você não falar primeiro. Por quanto tempo ele vai esperar até você falar com ele? Podem ser meses, até anos. Ele vai esperar e esperar e esperar. Meu amigo, você nunca vai conhecer seu poder, nunca vai conhecer sua presença até você ir, sentar-se ao lado dele e dizer: maravilhoso Espírito Santo, conte-me tudo sobre Jesus. Eu quase não conseguia segurar o telefone. Depois de terminar uma entrevista na rádio na Flórida, a mulher que me entrevistou disse: Benny, sou cristã há muito tempo, mas algo está faltando na minha vida. O que você anseia? Perguntei. Preciso da realidade de Deus em minha vida. Foi sua resposta. Perguntei se ela conhecia Deus, Espírito Santo. Conheço Jesus, ela falou. O Espírito Santo é uma pessoa. Falei para ela. Como acha que me sentiria se você estivesse sentada aqui me ignorando? Quando nos conhecemos, esperava que você conversasse comigo. E é a mesma coisa com o Espírito Santo. Nunca pensei dessa forma, ela falou. Quando estiver sozinha à noite, converse com ele. Continuei. É simples assim. Sabia que ela encontraria a realidade que estava procurando. E Jesus? Ela perguntou. Eu lhe disse, apenas sente-se e espere por ele. É ele quem glorifica Jesus. Não, você não está esquecendo Jesus. Afinal, foi Cristo quem nos deu o Espírito Santo. Faça apenas o que Jesus mandou. No dia seguinte,
recebi uma ligação telefônica da apresentadora de rádio mais animada que já vi. Sabe o que me aconteceu na noite passada? Ela perguntou falando tão rápido que precisei acalmá-la. Beni, o Espírito Santo falou comigo. O que ela disse me deixou arrepiado. Quase não conseguia segurar o telefone. Ela começou a chorar quando me contou que o Espírito Santo falou com ela. Procurei por todo o mundo e não há ninguém como Jesus. E me contou sobre as palavras que ouviu. Venha, Senhor Jesus. Venha, Senhor Jesus. Imediatamente me lembrei das palavras. O Espírito e a noiva dizem vem. Apocalipse 22:17. Aqui está uma das lições mais importantes que aprendi. Uma pessoa que conhece a presença do Espírito Santo sempre irá glorificá-lo e magnificar Jesus. Quando você realmente conhece o Espírito, irá glorificar Jesus Cristo, o Filho de Deus, porque o Espírito Santo dentro de você irá glorificar Deus Filho. É automático. Somente Jesus é glorificado em uma vida que está preenchida pelo Espírito. Toda a ação de sua vida reflete o que preenche seu ser. Se encher sua vida com jornais, vai falar das notícias. Se assiste a novelas, vai falar de novelas. Porém, se estiver preenchida com o Espírito e se absorver em sua presença, vai procurar Jesus e só a Ele glorificar. Se Deus Pai e Deus Filho demonstraram seu amor pelo Espírito Santo, como podemos fazer menos? Deus amou tanto que castigou os filhos de Israel por sua desobediência. Eles se revoltaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Por isso, ele se tornou inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. Isaías 63:10. Deus não permitiria um sacrifício, nem mesmo as orações de Moisés, para fornecer perdão por pecar contra o Espírito Santo. O alto custo da mentira. A experiência de Ananias e Safira deixa claro o que acontecerá com as pessoas que desprezarem o Espírito. O casal vendeu uma parte de sua propriedade e só deu uma pequena porção do que pertencia a Deus. Pedro disse: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo? Atos 5:3. Ananias morreu instantaneamente. Algumas horas depois, sua esposa saiu correndo e Pedro perguntou: diga-me, foi esse o preço que você e Ananias conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Atos 5, do 7 ao 10. Pecar contra o Espírito é perigoso. Se não entende os trabalhos do Espírito, não fale sobre eles. É melhor ficar quieto. Em meus cultos, oro para que tudo o que seja feito esteja de acordo com sua vontade perfeita. O Espírito Santo é quem me chamou e é aquele que controla meus encontros. Em outras palavras, ele é meu chefe do culto. Você precisa pedir para ele tomar conta de sua vida também. Por quê? Porque ele é o que foi enviado para estar com você e em você para sempre. Você pode conhecê-lo e estar em comunhão com ele. E quanto mais estiver em comunhão, maior Jesus se tornará, e mais amoroso Cristo se tornará, porque tudo o que ele fala está em Jesus. Cristo disse: quando vier o Conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai,
O Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. João 15, 26. Então, se eu quiser conhecer Jesus, devo ir ao Espírito Santo. Jesus disse isso e ele sabia do que estava falando. No Antigo Testamento, Moisés podia ir ao Pai. No Novo Testamento, os discípulos podiam falar com o Filho. Porém, quando você e eu precisamos, quem devemos procurar? O Espírito Santo. Ele é uma pessoa e está esperando agora para que você o receba em sua vida. Ao procurar sua presença, você deve descobrir o segredo dos grandes homens e mulheres de Deus. Davi falou: não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Salmo 51, 11. Ele sabia muito bem o que aconteceu quando o Espírito deixou Saul. Paulo nos mandou caminhar no Espírito, viver no Espírito, orar no Espírito. Pedro e Filipe falaram com ele da mesma forma que Cristo. É hora de começar. Você pergunta: como faço para conhecer? É realmente muito simples. Você poderia começar dizendo: Espírito Santo, ajude-me a orar agora. É exatamente o que ele quer que você faça. A Bíblia afirma que ele ora por você com gemidos que não podem ser pronunciados. E quando você fizer isso, sentirá seu fardo começar a aliviar. Você ganhará um parceiro de oração que o levará direto para o trono de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa tão adorável. Ele quer ser seu amigo mais querido e está esperando para aproximá-lo de Jesus. Cristo disse: se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. João 16, 7. Depois disse que o Espírito Santo os guiará a toda a verdade e me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. João 16, 13 e 14. E não apenas isso, ele vai prepará-lo para a vinda do Senhor. Assim, quando acontecer o arrebatamento, você estará pronto. O Espírito Santo está esperando. Ele quer que você comece uma nova relação, de pessoa para pessoa. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe a vida dos meus irmãos e irmãs que chegaram até aqui neste vídeo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que você receba os vídeos que são postados aqui no canal. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Amém? Deus te abençoe e nos vemos nos próximos vídeos. Amém! Seja membro do canal Vinícius Siqueira e obtenha benefícios que só os membros têm. Então, você que já é inscrito no canal e ativou o sininho das notificações, logo você vê o botão Seja Membro, clique nele e obtenha os benefícios. E o primeiro benefício é que você tem uma mensagem destacada. Quando você faz um comentário aqui no canal, você tem um destaque na sua mensagem. E isso é muito importante porque você mostra para os outros que você apoia este canal. E outro benefício que você tem é que você pode compartilhar os devocionais diários, que são 365 devocionais, que são postados todos os dias aqui no canal. Existe um grupo específico e a pessoa recebe um link que é direcionado para o grupo. E nesse grupo você tem todos os devocionais de todos os dias do mês, que você recebe logo pela manhã, e você tem o benefício de compartilhar esses devocionais com os seus contatos. Esse benefício é apenas para os membros. No YouTube não tem como compartilhar os devocionais, apenas ler na comunidade do YouTube, mas quem é membro tem o benefício de compartilhar com todos os seus contatos e as suas redes sociais. Seja membro!